Olá, queridos amigos. Hola, queridos amigos. Uma vez mais, o Senhor nos dá esta grata oportunidade de continuarmos a analisar o nosso tema. Una vez más nos dio el Señor la oportunidad de seguir estudiando este tema. Tempos de chuva. Tiempos de lluvia. Este é o nosso terceiro estudo. Es nuestro tercer estudio E hoy. hoje nós vamos avaliar de uma perspectiva que eu posso dizer bem prática. Y hoy lo vamos a estudiar desde una perspectiva que voy a decir que es bien práctica. Habilitados para amar. Habilitados para amar. Quando uma pessoa recebe a chuva serôdia, Cuando una persona recibe la lluvia tardía, ela vai amadurecer. ella va a madurar. Mas o que nos habilita para mudar na chuva tardia Pero aquello que nos habilita a cambiar en la lluvia tardía é a chuva temporã. es la lluvia Ou temprana. seja, a chuva temporã vai nos habilitar para amar. O sea, la lluvia temprana nos va a habilitar para amar. E é isso que nós vemos na experiência dos discípulos. Y eso es lo que vemos en la experiencia de los Olhem Atos discípulos. capítulo 2 comigo, Miren Hechos capítulo 2 conmigo, versículo 44 a 47. versos 44 a 47. Todos os que criam estavam juntos Todos los que habían creído estaban juntos e tinham tudo em comum. y tenían todo en común. Eu gostaria que vocês agora pensassem um pouco comigo. Ahora me gustaría que pensaran conmigo. Imaginemos que a sua casa seja de 80 metros quadrados, Imagínense que su casa tenga 80 metros cuadrados, 3 quartos 3 cuartos e somente uma cozinha, y solo una cocina, um banheiro un baño e uma sala. y una sala. E vivam 6 famílias nesta casa. Y en esta casa estén viviendo 6 familias. Ali na sala, 2 famílias, 2 familias en la sala, mais uma num quarto. una más en un O cuarto. quarto que é maior, uma cortina dividindo 2 famílias ali. En el cuarto más grande una división de 2 familias ahí adentro, Com seus filhos, con sus hijos, criancinhas pequenas los niños pequeños e filhos adolescentes. y hijos mayores. Aqui diz que os discípulos tinham tudo em comum. Aquí dice que los discípulos tenían todo en común. Eu pergunto para você, Yo le pregunto, quanto tempo essas pessoas viveriam sem ter conflitos? ¿cuánto tiempo vivirían estas personas sin conflictos? É interessante perceber que, às vezes, até quando mora somente os pais e os filhos, já tem problemas. Es interesante que podemos ver que aunque haya solo padre e hijos, ya hay problemas. Na verdade, até quando há só o marido e a mulher, já tem En problema. realidad, si hay solo esposo y esposa, muchas veces ya hay problema. Eu, uma vez, fiquei na casa de um casal Una vez estuve en la casa de una pareja e não tinham filhos. y no tenían hijos. E aí o rapaz, toda vez que chegava do trabalho, Y todas las veces que llegaba el muchacho del trabajo, ele pegava no porta-canetas uma caneta él agarraba una lapicera e começava a riscar sua Bíblia e marcar. y comenzaba entonces a marcar la Biblia. E depois deixava em cima da mesinha na sala. Y la dejaba encima a la mesa de la sala. E aí depois ia dormir e no outro dia trabalhar. Iba a dormir y el otro día Aí de trabajaba. manhã, a hora que a esposa ia arrumar a casa, ela pegava a caneta, ia lá e colocava de volta no local. Y en el siguiente día, cuando la esposa iba a arreglar la casa, le guardaba otra vez el lápiz. Ele chegava do trabalho e fazia o mesmo. Y hacía lo mismo cuando llegaba entonces del trabajo y la agarraba otra E ia vez. passando o tempo. Y pasaba el tiempo. E eles tiveram uma discussão muito feia por isso. Y tuvieron una gran discusión por eso. Ela falava assim: Ella decía, olha, por que você não guarda essa caneta no lugar? mira, ¿por qué no puedes guardar el lápiz en el lugar? E ele dizia, mas por que essa caneta não pode ficar aqui Y em él cima da decía, mesa? ¿por qué no puede estar el lápiz en la mesa? E interessante que isso gerou um conflito entre eles. Y era interesante que esto engendró un conflicto entre ellos. E justamente foi na semana que eu fui visitá-los. Y fue justamente en la semana en que los fui a E eles visitar me falaram esse assunto. y ellos me hablaron acerca de eso. Olha, nós estamos tendo um conflito aqui, Mira, tenemos un conflicto aquí en la casa porque o meu marido quer que a caneta fique aqui, eu quero que fique lá na porque mi estante. esposo quiere que esté aquí el lápiz y yo la quiero allá. Irmãos, Hermanos, se nós brigamos por causa do local onde vai ficar a caneta, si nosotros peleamos por el lugar donde vamos a poner el lápiz, como vamos enfrentar os embates que estão por vir? ¿cómo vamos a enfrentar las luchas que vienen? Isso é loucura. Eso es locura. Quando o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa, Cuando el Espíritu entra al corazón de una persona, isso faz com que ela se torne um imã. eso la hace que se vuelva un imán. Une, Los une, não separa. no los O separa. que separa é o inimigo. Lo que separa es el enemigo. Quando Eva se separou do seu esposo, Cuando Eva se alejó de su esposo, ela caiu em transgressão. ella cayó en transgresión. Então Deus quer que o seu Entonces povo Dios seja quiere que su pueblo esté unido. unido. É como o bambu, não sei se tem bambu por aqui. Es como el bambú, no sé cómo lo llaman, no sé cómo hay aquí. O bambu, dificilmente você vai ver um bambu sozinho. Es muy difícil que vea solo uno.
geralmente estão em comunidade. Generalmente está una comunidad. Muitos bambus. Son muchos E bambús. quando vem um vento forte, Y cuando viene un fuerte viento, eles fazem esse movimento, ellos hacen este movimiento, mas não pero quebram. no se quiebran, Porque um dá suporte para o porque outro. uno soporta el otro. Na vida cristã deveria ser o mesmo. Debería ser lo mismo en la vida Atos cristiana. 2:44, tinham tudo em comum. Hechos 2:44, tenían todo en 45. común. Verso E 45. vendiam as suas propriedades, os Vendían seus sus bens, propiedades y sus bienes e repartiam com todos. y los repartían a todos Segundo cada um tinha necessidade. según la necesidad de cada uno. Imagina, eu sei que os meus irmãos estão com necessidade Imagínense, yo sé que mis hermanos tienen necesidad, e eu tenho 2 carros, yo tengo 2 autos, então eu vendo um carro entonces yo vendo uno de e ellos divido o dinheiro entre eles. y les reparto el dinero con ellos. Isso é tão incomum hoje que soa até estranho. Eso es tan incomún hoy que suena raro. Ó, você que tem 2 carros, Mira, tú que tienes 2 autos, pensa isso. piense eso. Como seria você vender um carro para dar o dinheiro para outras pessoas? ¿Cómo sería vender uno de ellos y dar el dinero a otros? É estranho pensar Es nisso. raro pensarlo. Entretanto, nos dias dos discípulos, isso não era estranho. Pero en los días de los discípulos no era raro Isso eso. não era teoria. No era teoría, Isso não era ensinamento. no era enseñanza, Isso era uma prática. era una práctica. Era o cotidiano viver deles. Era el diario vivir de ellos. Verso 46. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A unidade que a chuva temporã traz. La unidad que trae la lluvia temprana. Capítulo 4, Capítulo 4, versículo 32. verso 32. Diz: Dice así: E era o coração e a alma dos crentes. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Uau! Wow. Se tornaram Se hicieron uno. Quando lá em Gênesis 2 diz: Cuando dice en Génesis 2, E o homem tomará sua mulher, y el hombre va a tomar su mujer e deixará pai e mãe, y va a dejar padre y e madre se tornará uma só carne. y se haga una sola carne. A palavra uma ali é a palavra errad. La palabra uno allí es ehad. Ou seja, é mais de um em um. O sea, es como si fuera más de uno en uno. Eu vou explicar melhor isso. Voy a clarear mejor esa situación. O vidro. El vidrio. O vidro é um errad, El vidrio es un ehad, porque o vidro é a fusão da areia e cola aquecido. porque es la fusión de arena y pegamento calentados. Se transforma em vidro. Y se hace el vidrio. E aí passa a ser um só elemento. Entonces se vuelve un solo elemento. Então, quando Mateus 19 diz que o homem e a mulher devem ser uma só carne, Entonces, cuando dice en Mateo 19 que el hombre debe ser una sola carne con la eles mujer, devem fundir as suas vidas, deben fundirse las vidas, seus pensamentos, sus pensamientos, seus propósitos, sus propósitos, suas dores, sus dolores, suas felicidades. sus felicidades. São duas vidas fundidas em uma Son vida, dos vidas que se fundieron en sem una perder a vida, individualidade. sin perder la individualidad. E aqui os crentes alcançaram isso. Y aquí alcanzaron esto los O creyentes. coração dos crentes se tornou um só. El corazón de los creyentes se hizo E uno como solo. é difícil ver isto hoje num corpo de crentes. Y cómo es difícil verlo hoy en un cuerpo de Porque creyentes. se você vai na igreja, os irmãos estão quase se golpeando, Porque en la iglesia los hermanos casi que se pegan, se criticam, se están en críticas. e se ele não é um ancião da igreja, ele já fala mal do outro que foi votado como ancião. Y si uno no es el anciano de la iglesia, el otro ya habla mal de él porque se hizo anciano. E tanta confusão que a gente está acostumado. Entonces, mucha confusión de lo que Mas ya aqui diz vemos. que o coração desses crentes era um só. Pero acá dice que el corazón de estos creyentes era uno. Seguindo, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era só sua, Y sigue, nadie decía que nada de lo que poseía era suyo, mas todas as coisas eram comuns. pero todas las cosas eran O comunes. carro do Moses é o meu carro. El auto de Moses es mi auto. O meu carro é o carro do Moses. Mi auto es el auto de Meu Moses. computador é o computador dele. Mi computadora es la O computadora de él. computador dele é o meu. La computadora de él E es la mía. certamente você está pensando nisso, certamente você está pensando nesse momento. Y ciertamente estás pensando en este momento. Eu não estaria louco de emprestar o meu carro para todos, Yo no sería loco para prestar mi auto a todos, porque as pessoas vão estragar. porque las personas lo van a E de dañar. fato isso é verdade. Es verdad. Mas nós estamos falando aqui não é somente de um indivíduo que revelou os frutos do Espírito, Pero no estamos hablando aquí de un individuo que reveló mas de los um frutos grupo del de Espíritu, crentes. pero de un grupo de creyentes. Então, se o Moses recebe o Espírito Santo, Entonces, si recibe Moses el Espíritu,
todos os atributos do caráter de Cristo vão ser encontrados nele. Todos los atributos, todas las características del carácter de Cristo se van a encontrar en E él. qual seria a melhor pessoa para eu colocar o meu carro nas mãos? ¿Y cuál sería la mejor persona a confiar mi auto? Nas mãos do Moses. En las manos de Moses. Se eu tenho os atributos do Espírito Santo na minha vida, Si yo tengo las características del Espíritu en mi vida, qual seria a melhor pessoa para Moses me confiar os bens dele? ¿cuál sería la mejor persona que Moses podría confiar sus bienes? Alguém que iria cuidar com todo carinho. Alguien que lo iba a cuidar con cariño. Certamente seria eu também. Seguramente sería yo también. Por isso que nós estamos falando aqui de uma troca mútua. Por eso aquí estamos hablando de un cambio Era mutuo. um todo comum a todos. Todo era común a todos. Versículo 33. Verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E todos eles havia abundante graça. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundantemente gracia era sobre todos ellos. E não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositava aos pés dos apóstolos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. E repartia a cada um segundo a Y necessidade se de cada repartía a tinha. cada uno según su necesidad. Eu fico pensando que quando alcançarmos este estágio, Yo pienso entonces que cuando alcancemos este estágio, vai ser um dia maravilhoso. va a ser un día maravilloso. Vocês já pensaram que bênção viver esta experiência de unidade entre os crentes? ¿Ya han pensado qué bendición sería vivir esta unidad de los creyentes? Onde tudo vai ser em comum. A donde todo va a ser común. Não vai ter um ministério querendo ser maior ou mais importante que o outro. No va a haber un ministerio que quiere ser más grande o más importante Não que el vai otro. não vai existir um pregador querendo ser melhor pregador do que o outro. Ningún predicador que quiere ser más grande que el otro. Tudo vai ser em comum. Todo va a ser O común. nosso objetivo vai ser servir a Nuestro necessidade do objeto meu va a irmão. ser servir. E nós olhamos para as Escrituras e vemos que isso foi o que Paulo fez. Y mirando hacia las Escrituras, vemos qué es lo que hizo Pablo. Olhem Atos capítulo 16 comigo. Miren conmigo Hechos 16. Aqui Paulo foi preso injustamente. Pablo fue preso de manera injusta. E a página 216 do livro Atos dos Apóstolos, Y Hechos de los Apóstoles 216, na verdade no contexto 214, en el contexto 214, a irmã White fala que o carcereiro por vontade própria colocou os pés de Paulo e Silas no cepo. la hermana Elena dice que el que cuidaba la cárcel les puso por su propia voluntad sus pies en el tronco, Para ouvir urros e berros de pedidos de socorro. para escuchar sus clamores y gritos y pedidos de ayuda. Uma mente de doente. Una mente enferma. E este carcereiro, então, maltratou muito a Paulo e Silas. Y este hombre les hizo les hizo mal a Pablo y Silas. E ali a serva do Senhor diz que ele colocou justamente numa posição para causar ainda mais dor e Y la sofrimento. hermana Elena dice que los puso en una posición que les causara aún más dolor y sufrimiento. E o céu parou para contemplar aquela cena. Y el cielo entonces para y contempla esta escena. A irmã White fala que todo o céu ficou olhando o que eles vão fazer. La hermana Elena dice que el cielo quedó contemplando qué es lo que van a hacer. Prestem atenção comigo nessa história. Pongan cuidado conmigo a esta historia. O anjo do Senhor desceu El ángel de Jehová descendió e encontrou aqueles homens cantando. y encontró a estos hombres cantando. As portas das prisões se abriram. Las puertas de la cárcel se abrieron. As algemas se soltaram. Las cadenas se soltaron. E Paulo e Silas permaneceram justamente com os outros presos dentro daquela prisão. Y Pablo y Silas permanecieron con los otros presos adentro en la cárcel. O carcereiro olha e vê as portas abertas e pensa: estou morto agora. El que cuidaba la cárcel ve las puertas abiertas y dice, ahora voy a morir. Uma morte vergonhosa, Una muerte vergonzosa, porque os prisioneiros fugiram. porque los prisioneros huían. Capítulo 16, verso 28. Capítulo 16, verso E 28. quando o carcereiro estava para matar-se, Y cuando se iba a matar el carcelero, o verso 28 diz: el verso Mas 28 Paulo dice, clamou com grande voz, dizendo: pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, Não lhe faça nenhum mal, pois estamos todos aqui. porque estamos todos aquí. Amados, veja que Paulo gritou com grande voz. Miren entonces que Pablo gritó con gran voz. Paulo podia ter olhado e dito:
Entonces Pablo podría haber nomás mirado y dicho, ou pensado, o pensado, ele vai ter o que merece. va a tener lo que merece. Depois de eu ter tomado 50 chibatadas, Después de me haber golpeado 50 as veces, minhas costas em carne viva, mis espaldas en carne viva, uma posição horrível, una posición terrible, ele vai ter o que merece. va a tener lo que se Mas merece. percebam que Paulo foi habilitado para amar. Pero miren que Pablo fue habilitado para e ele amar. gritou com grande voz: Y él gritó con gran voz, não faça-lhe mal. no te hagas ningún mal. Quão triste é quando evitamos um irmão que não gostamos porque talvez o jeito do irmão não me agrada. Cómo es triste cuando nos alejamos de un hermano porque de pronto no me E eu agrada. vejo isso o tempo todo. Y todo el tiempo lo veo. Às vezes no Brasil estamos com um grupo conversando, A veces en Brasil estamos aquí conversando e un aí grupo chega um determinado irmão, y llega cierto hermano e aí um fala assim: vou até aí, que esse irmão chato tá vindo aí, e y já entonces sai. otro dice, mira, me voy porque llegó este hermano y mejor me Ou voy. esse irmão aí só fala tal tema, eu já O este tô hermano molesto solo com habla isso. de eso, entonces ya me molesta eso. Amados, aqui nós estamos falando de um inimigo. Ah, hermanos, estamos hablando de un enemigo. Uma pessoa que submeteu Paulo a terrível Una persona que sofrimento. sometió a Pablo a terrible sufrimiento. Mas Paulo estava habilitado a amar. Pero Pablo estaba habilitado a E não amar. tinha rancor no coração. No tenía rencor en su E corazón. clamou por aquele homem, Y clamó por este hombre, intercedendo por ele. intercediendo por él. A irmã White, no Atos dos Apóstolos 216, La hermana Elena, en Hechos de los Apóstoles diz 216, assim: dice, a severidade com que Paulo foi tratado pelo carcereiro la maldad con la que Pablo fue tratado por el carcelero não despertou em seu coração ressentimento algum. no despertó resentimiento en su corazón. Paulo tinha o coração cheio do amor de Cristo. Pablo tenía su corazón lleno del amor de Cristo. E não havia espaço nele Y en él no había espacio para ódio ou rancor, para odio o rencor, nem mesmo contra o seu pior ni inimigo. siquiera contra su peor enemigo. Esse texto é fantástico. Este texto es fantástico. E eu posso imaginar os anjos ali contemplando aquilo Yo puedo imaginar los ángeles contemplando la cena e dizendo: y diciendo, uau, wow, como Paulo pode amar tanto? ¿cómo Pablo puede amar tanto? Por isso que a irmã White também comenta Por eso dice también la hermana Elena, lá que Paulo alcançou a maturidade que um homem pode alcançar em Cristo Jesus. que Pablo alcanzó la madurez que puede llegar un hombre en Cristo Jesús. E que o nome dele Y que el nombre de él será o nome que mais brilhará naquele grande dia. va a ser el nombre que más va a brillar en aquel gran 1 día. Coríntios 11:1, Paulo fala que deveríamos imitá-lo, que é igual imitar a Cristo. En 1 Corintios 11:1, Pablo nos dice que deberíamos imitar su ejemplo, que estaríamos imitando a Cristo. O carcereiro, então, entra. Entonces entra el carcelero E eu acho interessante o que a irmã White comenta nesse momento. y me parece interesante lo que comenta la hermana Elena en este momento. Ela diz: Ella dice, o carcereiro entrou correndo na cela, el carcelero entró corriendo a la celda buscando ver que espécie de homem era aquele. tratando de descubrir qué tipo de hombres era este. Olha que coisa linda. Miren qué cosa hermosa. Esse carcereiro pensou: Este carcelero pensó, este homem é de outro segmento. este hombre es un hombre totalmente distinto. É uma outra espécie. Es otra especie. Ele não é como eu, humano. No es como yo, no debe ser humano. Mas Paulo era plenamente humano, Pero Pablo era plenamente humano, mas cheio do Espírito Santo. pero lleno del Espíritu E como Santo. diz Pedro, Y como dice se Pedro, tornou participante da natureza divina. se hizo partícipe de la naturaleza divina. Este foi o grande apóstolo Paulo. Este fue el gran apóstol Pablo. Olhem o capítulo 27, Miren el capítulo 27, como ele intercedia pelos pecadores. cómo intercedía Pablo por los pecadores. Atos 27, verso 23. Hechos 27 e 23. Aqui é o naufrágio que Paulo sofreu. Aquí es el naufragio que sufrió Pablo. E o verso 23 e 24 diz: El verso 23 y el 24 dicen, Paulo falando para o capitão: Pablo dice al capitán, porque esta mesma noite o anjo do Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Paulo aqui reconhece que ele era propriedade de Deus. Pablo aquí reconoce que era una propiedad de Dios. Ou seja, eu pertenço a Deus. O sea, yo pertenezco a Dios. Se eu pertenço a Deus, Si pertenezco a Dios, ele que é o dono e tem direito a dirigir a minha Él vida. es el dueño y tiene derecho a dirigir la vida. Verso 24, Verso 24. dizendo, o anjo disse: Y el ángel dijo, Paulo, não temas. Pablo, no temas. Importa que sejas apresentado a César em Roma. Es necesario que comparezcas ante César.
e Deus te deu todos estes homens. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan Verso contigo. 37 era 276 almas. En el verso 37 dice que eran 276 almas. 276. Paulo então recebeu de presente estes Entonces homens. Pablo los recibió como un regalo a estos hombres. Verso 31. Verso 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Pablo dijo al centurión y a los soldados: se estes não ficarem no navio, eu não poderei salvá-los. si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Ele era habilitado para amar. Él era habilitado E para estava amar. tão cheio do Espírito Santo Y estaba tan lleno del Espíritu que neste momento, obedecer ou desobedecer a Paulo seria equivalente a salvação ou perdição. que en este momento obedecer o desobedecer la orden de Pablo era como salvación o perdición. Uma perfeita reprodução do nosso Senhor Jesus. Una perfecta reproducción de nuestro Señor Jesús. Eu e o Pai somos uns, disse Jesus. Yo y el Padre somos uno, dijo E Jesús. Jesus disse, eu pertenço ao Pai. Jesús dijo, yo pertenezco al Padre. Assim como Paulo falou aqui, eu pertenço a Deus. Así como dijo Pablo aquí, pertenezco a Dios. E João 17 diz, En Juan 17 está escrito, Jesus falando, Jesús dice, Pai, estes pelos quais eu morri, Padre, estos por los cuales he muerto, eu quero eles para mim. yo los quiero para mí. O mesmo aconteceu aqui. Lo mismo sucede aquí. O anjo disse para Paulo, El ángel dice a Pablo, Paulo, esses 270 almas, Deus te deu. Pablo, Dios te dio estos 270 hombres. Cuide deles. Cuídalos. Quantas pessoas Deus tem te dado? ¿Cuántas personas te ha dado Dios? Se não te deu ninguém, Si no te ha dado nadie, pelo menos uma família Ele te deu. por lo menos una familia te ha dado. E a salvação desta família é sua Y la responsabilidade. salvación de la familia es su responsabilidad. Seus filhos, Sus hijos, mas não sou casado. pero yo no soy casado. Seus pais e irmãos. Sus padres y hermanos. O fato é que nós não podemos ser como Caim. El hecho es que no podemos ser como Caín. Sou eu o guardador do meu irmão? ¿Soy yo el guardia de mi hermano? Nós devemos guardar os nossos irmãos. Debemos guardar nuestros hermanos. Paulo fazia isso. Pablo lo hacía. O amor de Paulo por seu próximo era algo contagiante. El amor de Pablo por el prójimo era algo contagiante. Olhem o capítulo 6, verso 11 de 2 Coríntios. Miren 2 de los Corintios, capítulo 6, verso 11. Nós vamos ver nesses textos aqui agora Vamos ahora a ver en estos que textos Paulo rompeu os limites da humanidade. que Pablo rompió los límites de la humanidad. Faço menção novamente ao texto que eu falei agora há pouco, Y otra vez hago mención al texto que ya mencioné, que Paulo alcançou a perfeita estatura e maturidade que Pablo alcanzó la perfecta estatura y la madurez que um homem pode alcançar em Cristo Jesus. que un hombre puede tener en Cristo Jesús. Por isso seu nome brilhará mais do que todos os Y nomes por naquele esto grande dia. su nombre va a brillar más que todos los nombres en 2 aquel Coríntios día. 6:11. 2 Corintios 6:11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração se dilata para vocês. Nuestro corazón os hemos abierto, os hemos hablado claramente. Amados, Paulo amava os coríntios como a sua própria vida. Hermanos, Pablo amaba a los corintios como a su propia vida. E ele foi habilitado para amar com a chuva temporã. Y él fue habilitado para amar con la lluvia Olhem o temprana. capítulo 12 deste mesmo livro, Miren el capítulo 12 de este libro, versículo 15. verso 15. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Ainda Aunque que vocês me amem menos à medida que eu os ame mais. ustedes menos me amen a la medida que yo más les ame. Para mim, esse texto é o texto mais difícil das Escrituras. Para mí este es el texto más difícil de las Escrituras. Como um ser humano ¿Cómo es que un ser humano pode amar cada vez mais puede amar cada vez más alguém que cada vez menos o ama? a alguien que lo ama cada vez menos? Não tem como entender, No hay cómo a não comprenderlo. ser se discernir isso espiritualmente. Sino que podamos discernir de manera espiritual. O que acontece normalmente? ¿Qué sucede normalmente? À medida que eu me afasto e demonstro desprezo, A la medida que yo me alejo y demuestro el desprecio, a pessoa desprezada automaticamente se afasta mais. el despreciado más se va a alejar. Mas com Paulo era diferente. Pero con Pablo era distinto. Quanto mais a pessoa
aumentava em ódio por Paulo, en más odio que tenía la persona por Pablo, isso era proporcional ao amor que aumentava dele. proporcionalmente su amor aumentaba. E como se entende isso? ¿Y cómo se puede entender esto? Senão que foi a revelação do amor de Jesus. Sino que haya sido la revelación del amor de Cristo, Que quanto mais era odiado pelo homem, que en cuanto más era odiado por el hombre, mais ele amava o homem. más amaba al hombre. Quando ele chorou em Jerusalém, Cuando él lloró en Jerusalén, ele chorou por uma nação que estava a perecer. lloró por una nación que iba a perecer. Quando ele intercedeu na cruz do Calvário, Cuando intercedió en la cruz en el Calvario, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era uma demonstração de amor. Era una demostración de amor. Pai, Padre, não impute este grave pecado na conta deles. no les ponga a su cuenta este grave pecado. Eles estão me fazendo muito mal. Me están haciendo un grande mal. Mas eu prefiro que o Senhor não olhe para esse grande mal. Pero yo prefiero que no mires a este mal. Eu prefiro que eles estejam comigo. Yo prefiero que ellos estén conmigo. É por isso que no tribunal, Y es por eso que en el tribunal, Jesus é o advogado. Jesús él es el abogado, Jesus é o juiz. es el juez, Jesus também é a vítima. también es la víctima. Ou seja, não tem como ser absolvido. Não ser absolvido. O sea, no hay maneras de que no haya perdón. Paulo amava aquelas pessoas que o odiavam. Pablo amaba a las personas que lo odiaban. E esta foi a reprodução do caráter de Jesus. Y esta fue la reproducción del carácter de Olhem Cristo. Salmo 109 comigo. Miren conmigo Salmo 109, Um texto maravilhoso. un texto maravilloso. Salmo 109, verso 5. Salmo 109, 5. Diz, Dice, Jesus falando, Jesús dice, aqui, segundo o grande conflito, página 20. de acuerdo al conflicto de los siglos, página 20. E me deram mal pelo bem e ódio em troca do amor. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Imagina, Imagínense, Jesus deu para o homem amor. Jesús le dio al hombre amor. O homem deu, em lugar do amor, ódio. Los hombres dan, en cambio de amor, le dan odio. E quem são estes? ¿Y quién son estos? Olhem, pode deixar, olhem aí comigo o Salmo 38. Vamos a ver Salmo 38. Quem fazia isso com Jesus? ¿Quién era lo que lo hacía a Jesús? Salmo 38, versículo 20. 38, verso 20. Os que me deram mal pelo bem são os meus adversários, Los que pagan mal por bien me son contrarios, porquanto eu sigo o que é bom. por seguir yo lo bueno. Então são os adversários de Jesus. Entonces son los enemigos de Jesús. O homem é inimigo de Jesus. El hombre es enemigo de Jesús. Jesus nos dá amor Jesús nos da amor e em lugar do amor nós damos ódio. y en cambio de amor le damos O odio. maior discurso de Cristo na página 75, El discurso maestro de Jesucristo en la página 75, a irmã White diz: dice la hermana Elena, mesmo um coração corrompido pelo mal aún un corazón que es corrupto por el mal é capaz de dar amor em troca de amor, es capaz de dar amor a cambio de amor, mas dará também ódio por ódio. pero también va a dar odio por odio. Entretanto, somente o coração de Cristo Pero solamente el corazón de Cristo pode dar amor em troca do ódio. puede dar amor a cambio del odio. E esse texto, para mim, é contraditório Y este texto es muy contradictorio para com mí, minha natureza. con mi naturaleza. Porque como eu vou amar alguém que não me ama? Porque ¿cómo voy a amar a alguien que no me ama? Como eu vou amar alguém que me odeia? ¿Cómo voy a amar a alguien que me odia? Se eu amo quem me ama, ok. Si amo al que me Maravilloso. ama, es muy bueno, es maravilloso. Se eu até gosto de uma pessoa que não me odeia, tudo bem. Si hasta me gusta si a alguna persona que no me odia, ok. Mas como eu vou amar alguém que me odeia? Pero ¿cómo voy a amar a alguien que me odia? Alguém que quer me matar. Alguien que quiere matarme. Alguém que me bate. Alguien que me golpea. Que me tortura, como no caso de Paulo. Que me tortura como hicieron con Pablo. E ainda amar uma pessoa dessa. Y aún amar una persona de ese tipo. Este é o espírito do céu. Este es el espíritu del cielo. Este é o caráter que vai para lá. Este es el carácter que va a entrar É allá. quando nós amamos tanto o nosso próximo Es cuando amamos tanto al prójimo que nos esquecemos de nós mesmos. que se nos olvida a nosotros E mismos. Paulo foi habilitado a ter este amor. Y Pablo fue habilitado a tener este amor. Jesus recebeu a chuva temporã. Jesús recibió la lluvia Porque temprana diariamente ele era batizado com o Espírito porque a Santo. diario era bautizado con el Espíritu Santo. Mas como esta chuva é uma estação, Pero como esta lluvia es una estación,
Outras pessoas depois de Cristo e Paulo seguiram revelando o mesmo Espírito. Otras personas después de Jesús y de Pablo siguieron con el mismo Eu me espíritu. recordo de uma história que aconteceu nos períodos negros do cristianismo, Me recuerdo de una historia que sucedió en los periodos negros del cristianismo, onde um grupo de cristãos reformados, a donde un grupo de cristianos reformados, anabatistas, anabaptistas, pregaram o evangelho para algumas pessoas. predicaron el evangelio a algunas personas. E eles aceitaram a verdade. Y ellos aceptaron la verdad. Lá, como diz Mateus 13, Como dice Mateo 13, que a semente colocada entre os pedregais que la semilla que fue sembrada en las piedras cresce rápido, crece rápido, mas as poucas provas faz com que ela murche. pero las pocas pruebas hacen que se marchite. E isso aconteceu. Y eso sucedió. Essas pessoas aceitaram a Estas verdade, personas aceptaron la verdad, foram viver com esse grupo de anabatistas, fueron a vivir con el grupo e anabaptista, não passou muito tempo, desceram descuidadamente e foram falar do anabatismo em uma cidade próxima. y no pasó mucho tiempo, descendieron de donde vivían a hablar en una ciudad cercana del anabaptismo. E depois regressaram para onde estavam. Y regresaron después a donde estaban. E as informações de que um grupo anabatista estivera naquela cidade girou. Y las informaciones de que un grupo de anabaptistas estuvieron en la ciudad, E a entonces dieta circuló. foi acionada. Y entonces las autoridades fueron llamadas. E eles prenderam todo aquele grupo de Y anabatistas. prendieron todo el grupo de anabaptistas. E ali estavam aqueles que já eram mais amadurecidos na fé Estaban allí los que ya tenían madurez en la fe e aquele grupo recém-chegado. y el grupo que recién había llegado. Um grupo precipitado, Un grupo precipitado que saiu a falar sem muito cuidado e acabou trazendo esse problema. que sin precaución salió a hablar y trajo este problema. E ali estavam agora todos diante da dieta. Y todos estaban entonces delante de las E autoridades. começou então o julgamento. Entonces comienza el juicio. E estas pessoas que não eram experimentadas na fé Y estas personas que no tenían experiencia con la fe temeram muito tuvieron mucho e miedo começaram a falar: y comenzaron a decir, não fomos nós que fomos a essa no cidade, fuimos nosotros los que fuimos foram ahí, eles. fueron ellos. E estavam juntos. Y estaban juntos. E aquele grupo de pessoas experimentados na Y fé el grupo de personas experientes de la fe mantiveram-se mudos, quedaron callados, só olhando. solo miraban. E estas pessoas fazendo de tudo para poder se livrarem daquele castigo. Y los otros haciendo todo para librarse del castigo. Até que chegou um momento que as autoridades então perguntou para este grupo que mantinha-se calados: Entonces las autoridades le preguntaron al grupo que estaba callado, vocês não vão falar nada? ¿ustedes no van a decir nada? Se foi vocês, Si fueron falem. ustedes, digan. Mas se não foi, por que vocês vão sofrer também? Pero si no fueron, ¿por qué Por van a algo que sufrir ustedes no también por fizeram. algo que no hicieron? E eles permaneceram quietos. Y ellos permanecieron callados. Depois de uma longa audiência, Después de una larga audiencia, aquele grupo que de fato tivera ido da cidade foi liberado. el grupo que realmente había sido enviado a la ciudad fue liberado. E o outro grupo Y el otro grupo foi submetido a torturas e morte. fue sometido a torturas y muertes. E por que eles permaneceram quietos? ¿Y por qué quedaron quietos? Eles estavam habilitados para amar. Porque estaban habilitados para amar. Eles pensaram: Ellos pensaron, estas pessoas estão se acovardando da verdade. estas personas ahora son cobardes con la verdad. Se nós falarmos que de fato são eles que fizeram isso, Si decimos realmente que ellos lo hicieron, eles vão ser mortos ellos van a ser muertos e estarão perdidos y para estarán sempre. perdidos por siempre. É melhor que nós pereçamos, Mejor es que nosotros perezcamos, porque nós já estamos mais amadurecidos na fé. porque ya estamos maduros más en la E fe. certamente a nossa coroa está guardada. Y seguramente está guardada nuestra E corona eles terão uma nova oportunidade algum dia. para que ellos tengan nueva oportunidad en E otro este día. grupo de 8, 10 pessoas Y este grupo de 8 a 10 personas deram a sua vida por traidores. dieron sus vidas por los traidores. Amados, Amados, se eu não consigo amar incondicionalmente si yo no puedo amar de manera incondicional pessoas que estão próximas a mim, que me amam, los cercanos a mí, los que me aman, como eu vou amar aquele que me trai? ¿cómo voy a amar al que me traiciona? Como eu vou amar meu inimigo? ¿Cómo voy a amar al enemigo? Como eu vou amar aquele que faz mal para minha família? ¿Cómo voy a amar a lo que hace mal a mi familia? Certamente eu não vou amá-lo. Es seguro que no lo voy a amar. Eu gostaria de convidá-lo neste momento a fazer uma entrega mais profunda. Me gustaría invitarlo en este momento a hacer una entrega más profunda. Peça a Deus para dar-lhe diariamente a chuva temporã. Pide a Jehová que te dé diario la lluvia temprana, Porque sem a chuva temporã nós não
vamos estar habilitados para amar. Porque sin la lluvia temprana no estaremos listos para amar. E sem amor é impossível agradar a Y Deus. sin amor no es posible agradar a Dios. Se é do seu desejo fazer esta entrega mais profunda, Si es su deseo hacer esta entrega más profunda, ore comigo nesse momento. ore conmigo ahora. Bondoso Deus e amado Pai, Bondadoso Dios, amado Padre, ajuda-nos a amar os nossos irmãos desinteressadamente. ayúdanos a amar nuestros hermanos no por interés. Tome as nossas vidas em suas mãos. Toma nuestras vidas en tus manos E derrame sobre nós diariamente o Espírito Santo. y derrama a diario sobre nuestras vidas el Espíritu Santo. Ajuda-nos a cumprir toda a sua palavra Ayúdanos a cumplir toda su palabra e estar habilitados para receber a chuva serôdia. y estar habilitados para recibir la lluvia tardía. Estas bênçãos nós clamamos em nome de Jesus. Te pedimos por el nombre de Jesús. Amém. Amén.